Olá, 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 bom dia, boa tarde. Acho que já temos um boa tarde aqui. Deixa eu só terminar aqui algumas configurações. E vamos que vamos. Finalmente, depois de bastante tempo, estou aqui com vocês para uma live muito interessante, para compartilhar um pouquinho do que eu aprendi nos últimos anos, do que eu tenho usado, inclusive, nos últimos anos. Então, é sempre uma alegria poder compartilhar conhecimento, experiência com vocês. Antes da gente começar com o conteúdo, eu queria saber se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Se vocês puderem colocar aqui nos comentários, comentem para mim se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está legal. Estou testando aqui um microfone. Deixa eu colocá-lo aqui. Deixa eu ver se ele está funcionando, né? Deixa eu ver aqui. Tá, já está ok, está funcionando. Se vocês puderem falar para mim como está o áudio. Ah, que bom. Então, vamos começar. Vamos beber uma água aqui. Então, vamos embora. Quem está aqui? Deixa eu ver. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, Gabi. Catiúcia, boa tarde. Sejam todas bem-vindas a essa live e bora começar. Vou compartilhar com vocês a minha tela. E a gente vai seguir para a apresentação. Vocês já estão vendo a minha tela? Eu acredito que sim. Se tiver algum probleminha vocês de tela, de áudio, vocês falem comigo pelos comentários, tá, pessoal? Vou estar acompanhando aqui. Falem para mim aí se vocês estão conseguindo ver a tela. Perfeito. Então, vamos que vamos. E falem para mim de onde vocês estão assistindo. Estão em casa? Hoje é feriado para mim. Eu trabalho na cidade de São Gonçalo e hoje é feriado, pessoal. Vocês estão falando do trabalho, de casa, do ônibus? Conta aí para mim. Eu vou só ativar aqui o vídeo para poder acompanhar os comentários de vocês. Eu estou preocupada de dar um pouquinho de eco. Eu acho que não vai dar. Mas, pronto, agora eu vou conseguir acompanhar o chat. Perfeito. Então, acho que podemos começar. Oi, Lu! Boa tarde! Na biblioteca. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Catiúcia, Fortaleza. Não é feriado. Ai, gente, estou achando que o feriado é só para mim. Presentinho só para mim. Hoje é aniversário de São Gonçalo, a cidade aqui no Rio. Então, por isso que estamos de feriado. Bom, então vamos lá. Eu acho que está tudo ok, o áudio está ok. Vou tirar aqui do palco. Só ir na engrenagemzinha e aumentar a qualidade do áudio de vocês. E vamos lá. Deixa eu tirar o banner. E vamos de live aqui. Bom,
Hoje a nossa conversa será sobre esse gerenciador de referências que é o Zotero. Vou explicar para vocês um pouquinho o que é essa ferramenta. E hoje, basicamente, o objetivo é apresentar a vocês como eu uso. Por quê? Eu converso com muitas pessoas que estão estudando ou são professores. E, por incrível que pareça, poucas pessoas conhecem os gerenciadores de referências. E as pessoas que conhecem, pelo menos o Zotero, ou falam que não usam muito, ou que não gostam tanto dele. E, a partir disso, eu comecei a pensar, poxa, será que as pessoas utilizam ele de uma forma dinâmica, conhece todas as integrações? E quando eu vou perguntar para essas pessoas, a maioria vai falar para mim que não. Então, depois de muito tempo, eu pensei, acho que eu vou gravar uma live para mostrar como eu uso, e eu acho que vai ser uma troca aqui bem interessante entre a gente aqui nessa tarde. Continuando aqui, quais são as dicas, os hacks que eu vou dar aqui hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Zotero. Dentro do Zotero, vou apresentar como criar as coleções, como é que funciona as normas, como a gente pode automatizar esse processo de referência, de citação através do Zotero. Vou mostrar algumas automações que eu gosto de usar, as integrações que eu gosto. Vou mostrar um pouquinho da integração dele com a IA, que eu gosto bastante, e como fazer um fichamento, como eu gosto de dizer, um fichamento inteligente através dessa ferramenta. Ok? Vamos continuar. Boa tarde, pessoal que está chegando. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jean. Vamos que vamos. Quem sou eu? Eu sou mãe de Heloísa, sou bibliotecária, sou casada com um mineiro maravilhoso, sou formada pela Unirio, sou especialista em biblioteconomia também. Atualmente sou mestranda em Informação e Comunicação em Saúde pela Fiocruz, sou chefe na Biblioteca CHD no campus FFP em São Gonçalo e também atuo como ilustradora científica e facilitadora visual. E eu tento unir todas essas minhas formações, todos os papéis e levar para onde eu vou. Então, eu gosto muito de tecnologia, gosto de arte. Então, eu tento colocar tudo isso no meu dia a dia e eu acho que fica mais interessante. Nem a questão de romantizar os estudos. Eu já ouvi isso, porque você está romantizando os estudos. E eu não acho problema nenhum a gente romantizar os estudos. Mas eu penso que quando eu uso método, quando eu uso práticas do pensamento visual, por exemplo, quando eu coloco um pouquinho de artes nas coisas, eu aprendo melhor, eu acho que eu também me comunico melhor, e tem a ver também com a questão de trabalhar de forma mais eficaz, estudar de uma forma mais dinâmica. Eu acho que isso são contribuições bem interessantes que eu posso compartilhar aqui com vocês hoje. Seguindo aqui, quem tiver oportunidade, eu vou colocar no chat para vocês. Se vocês estiverem com a câmera, puderem acessar aí esse QR Code. Deixa eu colocar aqui para vocês o link para vocês acessarem. Deixa eu colocar aqui no chat. Eu mandei errado, peraí. Eu gostaria que vocês acessassem esse QR Code. Veja se vocês conseguem acessar. A primeira vez que eu estou usando. Veja se vocês conseguem acessar para a gente poder... Eu quero que vocês me respondam essas perguntas. Deixa eu compartilhar aqui a tela.
Respondam aí para mim, se vocês puderem, de qual forma você organiza os seus estudos. E a outra pergunta também, então você vai olhar aqui, você vai responder como você organiza, vai submeter aqui, é bem simples, vai entrar nesse link que eu mandei para vocês, vão responder, vão vir aqui em submit. Eu quero que vocês façam essa atividade comigo aqui agora. Por favor, vejam se vocês conseguem acessar. E me respondam aí. Quem puder responder. De qual forma você organiza os seus estudos? A Isa já falou que mandou. Beleza. Perfeito. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês. Espera aí. Vou mudar a tela aqui. Mariana está falando que vai abrir no PC, tá bom, perfeito. Estou esperando. Estou acessando aqui também. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Pronto, acho que agora vocês vão ver. Pronto. Então, nessa pergunta aqui, quem já respondeu, a gente já tem 7 pessoas que responderam. Uma pessoa se considera analógica, outra pessoa se considera mais digital. Já vai sair, Lu, eu já vou mudar aqui a pergunta e vai aparecer. E 5 pessoas até agora se consideram um pouquinho analógico e digital. E agora eu vou passar para outra pergunta. Vamos lá, veja se já está aparecendo para vocês aí. Que é uma pergunta que diz assim: quais ferramentas vocês utilizam nos estudos? Vejam se vai aparecer para vocês aí. Deixa eu mudar aqui para aparecer para vocês. Então, essa primeira vocês já responderam. Deixa eu voltar. Espera aí. Agora vai. Deixa eu ver se já foi. Travou? Espera aí, então. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que aí a gente vai se ajudando. Vê se agora foi. Pronto, acho que agora foi, né? Veja se está aparecendo essa pergunta para vocês. Quais ferramentas vocês utilizam nos estudos? Ah, legal, já entrou. Só vocês digitarem, vai aparecer assim, digite uma palavra, vocês podem colocar quantas vocês quiserem. Ó, alguém já colocou Mendeley? Quais ferramentas vocês usam? Vocês podem falar tudo que vocês quiserem. Por exemplo, papel, caneta, tablet, computador, as bases de dados que vocês usam. Vão colocando aí tudo que vocês utilizam para estudar, tá? Notion, Trello, Zotero, por exemplo. Podem mandar quantas vocês quiserem. É só digitar a palavrinha, tá? Boa tarde, Micaele. Bem-vinda.
Ó, papel, caneta colorida, isso mesmo, podem ir colocando. Tudo que vocês usam para poder estudar. Alguém colocou Trello, tablet, notebook. Notebook LM, uma ferramenta de IA muito boa. Mais gente usando, que legal que vocês já conhecem. Inclusive, eu quero fazer uma live só do notebook LM, que ele é muito legal para muita coisa. Cadernos, perfeito. Ó, já está chegando mais. Então, nessa nuvem de palavras aqui, a gente pode ver quais são algumas das ferramentas que a gente pode utilizar nos estudos. Perfeito. Então, ó, vou finalizar essa parte para a gente continuar, para a gente voltar aqui para a nossa apresentação. Obrigada, pessoal, por terem interagido, né, nessa parte. Vamos lá. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre uma das ferramentas que vocês podem utilizar na jornada de estudo de vocês, na jornada de docência de vocês também, que são essas ferramentas maravilhosas que se chamam gerenciadores de referências. O que essas ferramentas elas vão fazer? Elas vão, basicamente, como o nome já fala, uma das atribuições dessas ferramentas é dar apoio nessa gestão dos materiais que a gente utiliza, os materiais bibliográficos que a gente utiliza para fazer pesquisa ou para dar aula, para estudar. Então, são plataformas onde a gente consegue importar artigos, capítulos de livros, por exemplo, e ali a gente consegue gerenciar, armazenar e ainda extrair de forma automática as referências. A gente antigamente falava referências bibliográficas, hoje em dia a gente fala só referências. Por quê? E por que isso é interessante? Muita gente tem dificuldade em normalizar as citações e as referências dos trabalhos acadêmicos. Por quê? Nós sabemos que existem várias normas. Aqui no Brasil, as mais utilizadas são as normas da ABNT, as NBRs, mas também a gente tem muita utilização da Vancouver, por exemplo, e por ser várias normas, a gente precisa destrinchar, precisa usar, na verdade, saber mais ou menos o básico dessas normas e depois consultá-las de vez em sempre para a gente poder padronizar os nossos trabalhos. E a gente pode confessar aqui que é muita coisa e a gente não é obrigado a decorar. Minimamente, a gente tem que saber que existem essas normas e que a gente pode consultá-las sempre que for preciso. E esses gerenciadores vão trazer o quê? Vão nos ajudar a economizar esse tempo na hora de padronizar. Por quê? Eles vão nos ajudar a tornar esse processo de forma dinâmica, porque é automatizado e a gente vai ver um pouquinho disso. Agora, coloquem para mim aí nos comentários quais desses gerenciadores vocês utilizam ou não conhecem. Conta para mim aí nos comentários um pouquinho da experiência de vocês com gerenciadores de referências. Nós temos outros, mas os principais que a gente sempre ouve falar é o Mendeley, o EndNote, mas hoje eu vou falar aqui do Zotero, tá? E eu vou explicar por que eu curto tanto o Zotero, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver um pouquinho, né, dessa fundamentação do que é esse Zotero. Essa aqui é a página inicial do Zotero, e ele vai... Qual é a promessa do Zotero para a gente? É ser um assistente de pesquisa pessoal. O Zotero é uma ferramenta gratuita e fácil de usar para ajudar você a coletar, organizar, anotar, citar e ainda compartilhar as pesquisas. Então, eu considero ele um gerenciador de referências completo e ainda com alguns plus. Já vou falar para vocês. A Gabi está dizendo assim: por um tempo, usei o Mendeley.
Perfeito. Obrigada, Gabi. Vamos continuar aqui. Então, aqui eu trago para vocês esse painel visual sobre o Zotero, para compartilhar um pouquinho, né, sobre o que ele é de uma forma mais visual. O Zotero é um gerenciador de referências, e a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que ele é grátis, livre, 0800, porque ele ainda é um software, uma plataforma de código aberto. Então, a gente consegue utilizá-lo sem aquela preocupação de crédito, se tem a versão Pro, Premium, não. Ele é completamente gratuito, a gente não precisa se preocupar com isso. A única coisa, às vezes, se você quiser pagar, é para aumentar a capacidade de armazenamento, mas daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E, além dele ser completamente livre e gratuito, em que ele vai nos ajudar? Nele, a gente consegue fazer esse trabalho de armazenar esses nossos materiais bibliográficos, como os nossos PDFs, a gente consegue armazenar imagens, links de página web, por exemplo, dentre outros tipos de documentos. E isso é incrível. O que ele pode fazer pela gente também? Ele nos ajuda a coletar automaticamente as referências na web. Eu vou mostrar para vocês. Então, às vezes, a gente acessa uma base, encontra um artigo, com apenas um clique, a gente consegue jogar, exportar, importar para dentro do Zotero. Outra coisa super interessante que ele faz é organizar essas referências em coleções e subcoleções. E quando a gente fala aqui coleções e subcoleções, a gente pode estar pensando em pastas. Sabe pastas no nosso computador, por exemplo? Pastas que a gente organiza nossos diversos tipos de documentos no computador. A gente, no Zotero, vai falar que são coleções e subcoleções. Outra coisa que ele faz é tirar o nosso trabalho de ter que processar um volume gigantesco de referências. Então, para quem trabalha aí com pesquisa e precisa gerenciar muitas referências, esse gerenciador vai nos ajudar a economizar tempo nesse momento de gerenciar grandes volumes de informação. Outra coisa que eu gosto muito são as anotações. A gente pode fazer anotações, e eu gosto de frisar, anotações inteligentes, que a gente ainda consegue depois levar para o Word, já com citação, já com referência pronta. Às vezes, só alguma coisinha ou outra que a gente vai precisar ajustar, mas já facilita e muito a nossa vida. Depois eu vou falar aqui do Leonardo, que é uma referência para a gente na parte de Zotero, na Fiocruz e no Brasil também. E a gente tem esse site aqui, depois eu vou mostrar para vocês, que é o Planeta Zotero. Leonardo é meu professor, é uma pessoa incrível que compartilha para a gente um pouquinho desse mundo do Zotero. Outras coisas que a gente pode fazer com o Zotero, e são as partes que eu mais curto, é fazer integração em editores de texto, como, por exemplo, no Word, no Docs, no Google Docs e no LibreOffice. E isso é incrível, né? Porque ele vai fazer o quê? Ele cita no arquivo, baby. Então, isso é maravilhoso. E os plugins que eu amo, vou mostrar para vocês, que a gente consegue colocar o Zotero dentro do Notion, por exemplo. A gente consegue fazer o plugin com o Trello e também com o Obsidian. Então, isso também é uma mão na roda incrível para quem está nesse processo aí de escrita científica e para fazer toda a gestão ali dos estudos. Então, isso é maravilhoso. Outra coisa é que ele é compatível com vários tipos e extensões de arquivo. E por que no Zotero a gente consegue fazer essas integrações? Como eu já falei, o Zotero é uma ferramenta de código aberto, é um software livre, uma plataforma completamente livre, gratuita. Então, acaba que os programadores, desenvolvedores do bem, que estão aí trabalhando para as práticas da ciência aberta,
eles conseguem fazer esse tipo de integração, automatização. Isso é muito legal. Depois eu vou mostrar para vocês a fonte de onde a gente vai descobrindo isso. E uma das coisas que eu mais amo fazer no Trello, no Zotero, são os fichamentos. Eu vi que algumas pessoas aí falaram que são mais analógicas, gostam mais do papel e da caneta, ou faz aí o uso dos dois. Eu acho que não tem certo e errado. Eu acho que a gente tem que pensar no nosso dia a dia, o que vai fazer um sentido para a gente. Hoje em dia, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa mais digital por questões de sobrevivência. Eu tenho uma filha de 5 anos, ela é neurodivergente e ela sempre está mexendo nas minhas coisas. Ela tem TDAH, Elo, e então ela sempre está mexendo nas minhas coisas, ela é bem acelerada, então eu só conseguia estudar quando ela estava dormindo. E muitas das vezes eu tinha que estudar sem luz, sem iluminação, ou pouca iluminação dentro do quarto ou da sala. Então, por questões de sobrevivência, eu fui migrando para o digital, porque vocês, às vezes, quem vai me acompanhando nesses últimos anos, vê meus papéis todos rabiscados, eu amo, inclusive, todos desenhados por ela, mas por causa dessa dinamização que o digital foi me dando, e também por outra questão, por eu ser mãe, por ser casada, por trabalhar, eu trabalho muito longe de onde eu moro, estudo muito longe de onde eu moro, eu precisava ter, muitas das vezes, os arquivos no celular ou no tablet, e carregar livro, carregar PDF, carregar artigo, papel, apostila, né? Me custava volume dentro das minhas bolsas ou peso. Então, eu acabei migrando para o digital por esse motivo. E o que é interessante falar também, aí é um outro ponto, pessoal, até que é analógico. Papel e caneta, eu acho super importante por diversas questões, mas quando a gente faz no papel e caneta, quando a gente vai escrevendo no papel, depois a gente vai ter que migrar essas informações para o digital. Para um Word, por exemplo, ou um Google Docs, para uma anotação, um bloco de notas, em formato digital. Então, para que eu possa otimizar tempo, eu acabei migrando para o digital por essas questões também. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Amanda, oi, Amanda. Trabalhar e estudar é osso. Também ser mãe pesquisadora é nível hard. Hard, punk rock, o que vocês quiserem falar é verdade. Então, a gente sempre tem que pensar nessas práticas, nesses métodos, nessas estratégias que podem trazer qualidade de vida e fazer sobrar um pouco tempo necessário, né? Porque a gente fala que nessa sociedade do cansaço, tempo, qualidade de vida é questão de viver, não apenas sobreviver, mas a gente tem que viver. Então, que essas ferramentas possam trazer minimamente um pouquinho mais de qualidade de vida. No Zotero, a gente também consegue fazer sincronização. Então, eu tenho o Zotero no meu computador, no meu iPad e no meu celular. O Zotero, a gente tem a Web Library, que a gente pode acessar o Zotero no navegador que a gente utilize. A gente pode usá-lo no computador e a melhor experiência do Zotero, queria frisar aqui, a melhor experiência é quando a gente utiliza ele no desktop, no computador mesmo. É a melhor experiência. A gente pode usar o Zotero também no tablet, no iPad, em diferentes dispositivos ao mesmo tempo. E, inclusive, saiu recentemente, nós podemos agora utilizar o Zotero no nosso celular. Então, se vocês forem na Play Store, por exemplo, vocês vão conseguir acessar o Zotero do celular de vocês. Por que isso é interessante? Às vezes você precisa fazer uma consulta, fez uma anotação, quer ir para a sala de aula, não quer levar o computador, ou precisa lembrar de alguma informação de uma anotação, ou de uma referência, enfim, a gente consegue acessar pelo celular. Isso aqui ajuda demais também. Mas, frisando, a melhor experiência é pelo desktop.
E também, como a gente já falou, o Zotero ele é multiplataforma. A gente consegue acessar de diferentes também, diferentes formas, por exemplo, através do Windows, quem é iOS, Linux, a gente pode estar utilizando o Zotero. Como eu falei, eu gosto muito de frisar aqui, porque eu sou uma pessoa que sempre gosta de estar frisando a ciência aberta, a ciência a serviço de todos, entendendo a ciência como bem público e acessível a qualquer pessoa. O Zotero, ele é de código aberto e ele é desenvolvido por uma organização independente sem fins lucrativos, que não tem interesse financeiro em suas informações privadas. Então, a gente não precisa também ter essa preocupação com controle de dados, tá? A gente sempre vai manter, a gente que vai manter o controle em relação aos nossos dados. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. Tudo bem, pessoal? Aqui eu trago o professor Leonardo Simonini, igual apresentei para vocês, ele é uma referência em Zotero, não só na Fiocruz, mas no Brasil. E a gente pode ver aqui o Planeta Zotero, que é o blog dele. Eu não lembro quantos anos tem esse blog, mas já tem uns 5 anos ou muito mais. E nesse blog aqui, a gente encontra todas as informações, manuais incríveis para utilizar a ferramenta, tá? Então, aqui está um mapa mental que eu fiz no curso que eu fiz com o professor. E depois eu vou mandar esse PDF aqui dessa apresentação para vocês terem acesso, tá? Então, olhando esse mapa mental aqui, uma das coisas que eu queria frisar é que, através do Zotero, a gente vai ter uma biblioteca pessoal, onde a gente pode armazenar artigos, livros, teses, leis, vários tipos diferentes de material. Outro ponto também, que é bem interessante de falar, que no Zotero a gente trabalha com metadados. Quem não é da área da biblioteconomia, da ciência da informação ou de programação, metadados basicamente são dados sobre dados. Então, são as informações sobre determinado documento. É o título, o autor, local, DOI, URL. São, de uma forma bem simples aqui, estou falando para vocês, a gente consegue ali verificar esses dados desses documentos que a gente precisa utilizar nos nossos estudos, nas nossas pesquisas. Outro ponto muito legal do Zotero é que ele é colaborativo, ele permite o compartilhamento. Então, a nossa biblioteca, a gente pode compartilhar, a gente pode criar grupos de trabalho dentro dele sobre determinado assunto. Então, isso é muito interessante para quem participa de grupo de pesquisa, projeto de extensão, professores que querem ali dar um suporte maior para os seus orientandos. O Zotero é uma ferramenta maravilhosa e colaborativa. Então, são esses pontos que eu queria falar para vocês. Deixa eu passar aqui para a gente continuar. Aqui está o blog Planeta Zotero, do professor Simonini. Deixa eu mostrar para vocês aqui, mudar aqui o formato de compartilhamento de tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar tudo. Pronto. Então, aqui está o blog do professor Leonardo Simonini. Tem todas as informações, os cursos que ele ministra também sobre o Zotero. Deixa eu colocar aqui o link para vocês no chat, para quem quiser ir acompanhando. Já vai chegar aí o link para vocês, tá? Voltando aqui para a nossa apresentação, vamos continuar. Tá? Passar a tela. Tudo bem até aí, pessoal? Coloca um emoji aí se vocês estão conseguindo acompanhar, coloca um joia, um coraçãozinho aí para eu saber que está tudo bem, para a gente conseguir continuando aqui, tá? Quais são as possibilidades que a gente pode ter com o Zotero? Resumindo, coletar referências automaticamente, organizar em coleções e etiquetas,
inserir citações em Word, LibreOffice ou Google Docs, gerar bibliografias em vários estilos, armazenar PDFs, links, notas, criar e compartilhar grupos de pesquisa e também sincronizar diferentes dispositivos. Isso vai permitir que a escrita científica, acadêmica, fique mais dinamizada, tá? Obrigada, pessoal, que está reagindo. Oi, Lisete, boa tarde, amiga. Vamos continuar. Então, a primeira coisa, para a gente continuar conversando aqui sobre o Zotero, é saber que ele é uma plataforma que a gente pode fazer o download para o nosso computador. A gente também pode colocar o Zotero no nosso tablet ou no nosso celular através da App Store ou Google Play. Então, quem quiser instalar no celular ou no tablet, vai utilizar ali o App Store ou o Google Play. E se a gente quiser instalar no nosso computador, lembrando, a melhor experiência é no computador, é via desktop, tá? A gente já está na versão 7 do Zotero. Está aparecendo aqui para mim, Zotero 7 para Mac, porque o meu computador é um Mac. Se você estiver usando outro computador, já deve aparecer em outra versão. Se não estiver aparecendo, você pode clicar na setinha. A gente vai entrar no site, eu vou mostrar para vocês. Vocês podem escolher outra opção. E outra coisa maravilhosa do Zotero é que a gente pode usar o conector Zotero. Como se fosse uma extensão que a gente coloca no Google Chrome, por exemplo, que vai nos ajudar a coletar automaticamente os nossos materiais. A melhor experiência é através do Google Chrome. Então, se você usa Firefox, se você usa Safari, se você usa outro tipo de navegador, talvez tenha algum bugzinho, algum probleminha, mas a melhor experiência é usar o Google Chrome, tá bom, pessoal? Então, continuando aqui. Deixa eu ver se alguém está falando. A maternidade e escola, ainda não experienciei o uso pelo celular. É um pouquinho diferente, é mais assim, uma forma de quebrar o galho, tá? A experiência dele ainda não é maravilhosa, lembra um pouquinho a experiência no iPad. A gente fica bem limitada em outros tipos de dispositivo, tá? Mas é interessante para vocês instalarem para ver como é que funciona. Continuando aqui, sobre uma questão muito importante, é a questão da armazenagem, tá? Então, o plano, que é o gratuito, que a gente conhece, a gente tem o contingente ali de 300 megabytes, tá? Para sempre, isso não vai mudar, a gente tem esse espaço. E eu vou mostrar para vocês, a gente tem a opção também de ter esse plano para aumentar. Mas a questão é que ele é em dólar, né? E eu acho que não tem necessidade, porque a gente pode aumentar a capacidade dele usando vários perfis, tá? Então, às vezes, você cria um perfil no Zotero com uma conta sua, cria um outro cadastro para gerar uma outra conta, e você consegue compartilhar entre os perfis essas bibliotecas, para a gente não ter que pagar, ainda mais em dólar. 20 dólares hoje em dia, né? Sempre foi caro, mas hoje em dia eu acho que está um pouquinho pior. Então, é bom sempre falar. E também, quando a gente instala o Zotero, a gente coloca os materiais dentro dele, a gente também pega espaço do nosso computador. Então, se o seu computador está muito cheio, cheio de documentos, às vezes, que nem são importantes, imagens, vídeos, eu recomendo vocês darem uma limpeza no computador de vocês, para vocês também terem mais espaço para estar utilizando aí o gerenciador. Tudo bem até aí, gente?